Hoje venho trazer uma questão polêmica, algo que está constantemente acontecendo em Hollywood e outras esferas da cultura pop. Vamos mergulhar no estranho mundo da perseguição aos ruivos e a representatividade. Preparem-se para descobrir o que acontece quando nossos amigos de cabelos flamejantes estão sendo trocados por outras etnias. Eu sou o Elvio, seu apresentador e guia, nesse caso aparentemente sem sentido, e se você quer conhecer mais sobre essa controvérsia, venha comigo após a vinheta. Sejam todos bem-vindos, e agora sente aqui e vamos conversar. Antes de entrarmos na confusão, já notaram a quantidade de personagens ruivos que entraram em nossas vidas? Aqueles que deixaram marcas indeléveis, seja nos livros, quadrinhos ou desenhos animados? Quem não conhece Ron Weasley, da série Harry Potter? Jean Grey, de X-Men? Mary Jane, de Homem-Aranha? Só para mostrar que existem muitos representantes extremamente famosos com essas características. Vamos entender um pouquinho sobre os ruivos e sua vivência histórica. O que diz a ciência? Primeiramente, temos que entender que o ser ruivo se trata de uma mutação genética responsável pela produção de melanina, que por sua vez define a cor de nossa pele, cabelo e olhos. Essa anomalia é cientificamente conhecida por rutilismo. E saibam que estudos pelo mundo já comprovaram que as pessoas naturalmente ruivas representam entre 1% a 2% da população mundial. Então, são provavelmente as pessoas com as características genéticas mais raras do planeta, quando nos referimos a grupos. Geograficamente, onde estão encontrados? Historicamente, os cabelos ruivos têm sido associados principalmente a pessoas de ascendência europeia, particularmente nas regiões do norte, oeste europeu, Escócia, Irlanda, Reino Unido, Países Baixos e Escandinávia. Nessas regiões, a prevalência de cabelos ruivos pode ser mais alta em comparação a outras partes do mundo. E é importante notar que a característica dos cabelos ruivos também pode ser encontrada em outras regiões e entre diferentes grupos étnicos. Por exemplo, existem pessoas ruivas nas regiões do Oriente Médio, Ásia Central, África do Norte e nas Américas. Sabiam que é mais raro ainda pessoas que são negras e naturalmente ruivas e que, apesar dessa minoria, são bastante encontradas na Jamaica, Gana e em algumas populações do Caribe. Historicamente sofreram muito. Sempre se escuta falar sobre o passado histórico de escravidão dos povos africanos e indígenas. Mas sabiam que algumas pessoas ruivas sofreram tanto preconceito que alguns países aconselhavam seus filhos a se casarem com asiáticas? E sabem por quê? Simplesmente porque os asiáticos não possuem o gene recessivo responsável pela mutação genética, evitando assim que seja passado para as próximas gerações ao longo da história. Entre 1500 a 500 a.C., na Índia, os homens eram estritamente proibidos de se casar com mulheres ruivas. Pessoas de cabelos ruivos já foram escravizadas em diferentes partes do mundo. No mundo antigo, os povos celtas, que incluíam indivíduos com cabelos ruivos, foram conquistados pelos romanos e muitos deles foram escravizados. Os ruivos sempre sofreram com preconceito histórico e relacionados à maldade, desde o Egito Antigo, uma vez que o deus da vingança Set era comumente associado à cor vermelha e, por consequência, os homens ruivos passaram a ser odiados e até sacrificados. E as tradições cristãs acabaram perpetuando esse estigma, onde se associava Judas aos ruivos. Entre os anos 1000 e 1300, existem relatos e artes que retratavam os ruivos como sendo pessoas em que não se deve confiar e donas de um péssimo temperamento. A mente fantasiosa do período medieval adicionou ao preconceito um toque sobrenatural, ao descrever que os fluidos corporais dos ruivos possuíam propriedades mágicas e que sua gordura inclusive poderia ser usada para fazer veneno. Durante a Inquisição, assim como a associação dos gatos pretos à bruxaria, as mulheres ruivas também eram perseguidas como símbolo de relações com a magia negra. O estigma não sumiu nos tempos modernos. As obras modernas, em sua maioria, ajudaram a perpetuar o estigma associado aos cabelos ruivos e a pessoas más. Síndrome, o vilão de Os Incríveis, é ruivo. Na série O Pequeno Scooby-Doo, temos o vilãozinho Ruivo Herring, e como o nome já diz, ele é ruivo. Na animação Bernardo e Bianca,
temos Madame Medusa e o nosso brinquedo assassino preferido, Chuck, é ruivo. Malévola é apresentada como sendo ruiva. A rainha de copas de Alice no País das Maravilhas é ruiva. O Conde Olaf dos livros de Desventuras em Série é o vilão da obra e é descrito como sendo ruivo. E a lista é quase interminável. E em sua grande maioria, os vilões são retratados como sendo portadores dessa característica genética. Pessoas ruivas sofrem preconceito. Mas essa perseguição é coisa do passado, não é? Hoje em dia isso não ocorre? Bem que isso poderia ser verdade. Mas infelizmente em vários locais do mundo, o preconceito ainda é predominante, tanto que a BBC divulgou em 2015 uma exposição fotográfica em Londres com o tema Fascínio e Preconceito contra os Ruivos, onde juntamente com as fotos eram mostrados relatos de pessoas e alguns mostravam claramente o nível de preconceito. Aqui no Brasil já ocorreram vários encontros em Campo Grande, Distrito Federal, Porto Alegre e São Paulo, reunindo várias pessoas ruivas, em especial mulheres, para trocarem experiência, e que, inacreditavelmente, algumas dizem sofrer pressões por causa de seus cabelos. É um preconceito que as pessoas não acreditam, mas existe. Teve gente que relatou preconceitos no trabalho em que o chefe pediu para que a funcionária pintasse o cabelo de uma cor normal. E se esses relatos não são suficientes, então conheço o caso da adolescente ruiva que tirou a própria vida após passar anos sendo zoada pela cor do cabelo. A adolescente de 15 anos vivia com os pais na cidade de Kendal, na Inglaterra, e preferiu encerrar sua própria vida em vez de enfrentar as zoações e julgamentos dos colegas. Agora, depois de todo esse histórico, lhes faço a pergunta que não quer calar: por que Hollywood detesta os ruivos? Muito se fala hoje em dia sobre representatividade, e segundo o conceito mais comum, a representatividade é importante porque permite que as pessoas de diferentes origens e identidades se vejam e se sintam valorizadas, respeitadas e representadas. Ela ajuda a combater estereótipos prejudiciais, preconceitos e discriminações, além de promover uma sociedade mais inclusiva, equitativa e justa. Quando grupos historicamente marginalizados e subrepresentados têm voz, visibilidade e poder, é possível superar desigualdades estruturais e promover mudanças significativas. Esse conceito é lindo, mas o que tem ocorrido é que de uns tempos para cá ficou cada vez mais comum a troca de etnia de personagens de obras consagradas, ou já estabelecidas no cinema, TV, games, etc. Mas resumindo, vamos entender: se os ruivos são a minoria, sofreram perseguições históricas, sofrem bullying e preconceitos até hoje, e a representatividade é usada para assegurar a valorização das minorias, então, pela lógica, os ruivos vão ter a garantia de serem bem representados, não é? Não é? Infelizmente, não é isso que está ocorrendo. Na verdade, Hollywood parece estar promovendo uma verdadeira ocultação dos ruivos. Será que os estúdios estão com medo de que o vermelho seja uma cor muito ousada para as telonas? Ou talvez seja uma conspiração dos cabeleireiros de Hollywood? Cabeleireira Leila, venha fazer suas unhas, seus cabelos e até mesmo tratar sua madeixa de cabelo conosco. Ah, me desculpa, mas eu não tô interessada não, já fiz hidratação, tá? Cabeleireira Leila. Ah, vai tomar no... Não acreditam? Vamos fazer uma rápida apresentação de mudanças já efetuadas. Veja esses personagens. Quando a personagem original é ruiva, em vez de se contratar uma ruiva, o que eles fazem? Isso mesmo, contratam uma atriz neerlandesa e pintam seu cabelo. E isso pode ocorrer no filme de uma das ruivas mais famosas dos quadrinhos, o filme da Red Sonja. Pois bem, meus amigos, a personagem tem esse nome não é à toa. Tem todo um background que compõe a criação dela e sua etnia. O primeiro anúncio até estava interessante. Quem dirigiria o filme seria Robert Rodrigues em 2010. Inclusive já existiam até artes promocionais com a atriz Rose McGowan como a personagem, uma vez que ela é naturalmente ruiva, mas vários problemas com o elenco e produções o filme foi engavetado, e os dois saíram da produção.
Eis que em 2022 tivemos notícia do filme estar sendo novamente cogitado, mas adivinhem, quem vai ser Red Sonja? Uma mulher ruiva? Não, agora seria Hannah John Kamen, uma mulher britânica com descendências nigerianas, conhecida principalmente por seu papel como fantasma no filme do Homem-Formiga e a Vespa. Mas, novamente, o filme sofreu mudanças e no começo de 2023 recebemos o anúncio de uma nova atriz para o papel e como possível data de lançamento do filme para 2024. Então agora vai ser uma ruiva? Não! Teremos Matilda Lutz, uma loira italiana que já tem até arte vazada. Sinceramente, qual a lógica disso? Será que não temos boas atrizes naturalmente ruivas? Agora não podemos esquecer o impacto disso na comunidade ruiva. Imagine o burburinho quando uma personagem que é um dos maiores representantes desse grupo de pessoas se transforma magicamente em outra etnia. Mesmo quando a cerne da personagem é ser ruiva, vem alguém e troca. E será que simplesmente ter uma personagem da etnia X, Y, Z significa que a pessoa vai se identificar com o personagem? Vamos ver o relato que a atriz Ana Hikari fez no podcast Vênus. E aí eu achava que eu queria ser a Cinderela, que eu tinha que ser a Cinderela. A Mulan não. Não era maneiro, né? Não era tão legal. Mas eu amava a Mulan. Eu amava a Mulan, mas eu não me identificava. Tanto que as pessoas sempre falavam assim: ai, quem que você vai ser da princesa? Ai, fulana vai ser tal, fulana vai ser tal. Ai, a Ana vai ser a Mulan. Eu, não. Quem disse que eu vou ser a Mulan? Por quê? Por quê? Por que eu não posso ser a Rapunzel? Por que eu não posso ser qualquer outra? Apesar de existir uma personagem na etnia da atriz, ela deixa claro que essa representatividade, quando forçada, pode reforçar estereótipos. Afinal, por que uma criança só deve se identificar com a personagem que tem a mesma etnia que a sua? Pois é, isso é uma grande questão pra mim, porque essa parada, né, que eu falo muito, assim, no meu trabalho, da representatividade. Mas é importante que você fale. Exato. E eu acho que a representatividade, ela apareceu muito poucas vezes na minha vida, assim. Eu olhava pra TV, eu olhava pra revista, eu olhava pra desenho, filme de desenho, e eu nunca me via. Porque eu nunca tinha personagens parecidas comigo. E quando tinha, às vezes eu não me identificava. Tipo, a personagem da Dani Suzuki na Malhação da época da Dani, era uma personagem que era extremamente estereotipada. E era uma personagem que ela vinha do Japão e falava de um jeito, assim, bonitinho, né? Tinha uma coisa diferente. Ela entrava em cena, tocava uma música, né? Tocava uma música oriental, tipo... E aí eu olhava pra aquilo e eu falava, pô, legal, ela se parece comigo, mas ela não se parece comigo. E por que, né, que eu tenho que me sentir representada por aquilo? Viram que na fala dela fica claro que não é somente ter a personagem na etnia dela que faz com que ela se identifique e criasse alguma afinidade com a personagem. Sabe? E eu acho que a representatividade que eu falo tanto hoje em dia no meu trabalho é disso, da gente poder se olhar, se identificar fisicamente e se identificar com a vibe, com a história, né, da personagem. Acho que tem a ver com isso. Ela termina falando que identificação tem muito a ver com a totalidade do personagem, incluindo sua vibe, e não só a representação física. E notaram alguma coisa interessante? Sempre que querem realizar a inclusão de um personagem de outra etnia, em especial os negros, é justamente o personagem ruivo que é trocado. E será que esse tipo de troca é percebido como realmente positivo e inclusivo por toda a comunidade negra? Pois bem, vamos ver alguns relatos a respeito, a começar com o youtuber Elvis Ventura. Beleza. Agora, o grande ponto no debate atual não é esses personagens, e sim o fato de você não poder gostar. Então, eu não gostei daquela moça como a Ariel. Eu sou automaticamente um racista. E você sendo negro, inclusive, né? Você fazendo parte da minoria. Exatamente. Então, assim, você sendo não pode ir negro, contra. tendo uma família toda negra, sabe? Tendo filhas negras. Então, assim, eu não gostei dela como Ariel, não porque ela é negra, porque a Ariel, no meu imaginário, na minha memória, apesar de não gostar muito do filme,
não era aquilo. Então há um estranhamento. Essa não é Ariel. Você é racista. Você é racista. Viram que o ponto de vista dele é bem parecido com o da Ana sobre não ser uma obrigatoriedade precisar se ver na personagem? E temos a questão da segregação aparecendo. Afinal, se você não gosta do personagem, você só pode ser algum tipo de ista. Mas digamos que você não goste dele ou não goste do canal onde foi realizada a entrevista. Então vamos ver o ponto de vista de outro youtuber. Um que tem formação em cinema. Vamos dar uma olhadinha no ponto de vista de PH Santos. A ilusão da representatividade que Hollywood vem cada vez mais sustentando e assim tentando limpar a blackface que fez por anos. Há uma falsa representatividade que o cinema hollywoodiano adora amar em sua maioria, tá? É uma representatividade a favor do comercial, seja black money, pink money ou todas as cores money aí que vão aparecendo nesse meio do caminho. Estamos vendo a citação mais direta do uso comercial das etnias minoritárias como recurso para as empresas arrecadarem mais dinheiro. Que de certa forma inebriam tanto aqueles que se sentem minimamente representados, que acabam transformando-os em uma massa não pensante sobre o cenário inteiro. Ou, como definiu Jorge Romero, acaba fazendo aquelas pessoas pobres zumbis. Zumbis, inclusive, a favor das empresas, tá? Nesse caso aqui. Não é nem a favor do vírus ou de comer miolos, não. É a favor das empresas. Pelo visto, essa inclusão está sendo usada para que as empresas ganhem a proteção de suas obras pela minoria representada. Nos quadrinhos, um Homem-Aranha negro e latino só continuou negro e latino porque teve lucro. No cinema, existe uma demanda cada vez mais a favor do mercado do lucro do que da demanda de um grupo específico, de uma minoria de fato. Começou assim, mas depois não. Viram que pela fala do PH, fica claro que no início dessa representatividade até podia ter começado com intuito real, mas que hoje em dia se perdeu se focando no lucro. Comunidades que já existiam são remodeladas ou dominadas a favor do mercado, gerando, por exemplo, um incriticável remake de A Pequena Sereia, porque escolheu a cor da sua protagonista como escudo, pautas que nem traz direito, inclusive, tá? Só deixa lá e pega quem quer. Essa é a ilusão da representatividade que Hollywood vem cada vez mais sustentando e assim tentando limpar a blackface que fez por anos, décadas, mas sem conseguir ser genuína, e eu diria, pelo menos pra mim, confiável, porque quem não desconfia, desculpa, comete alguma tolice, não sei qual, mas comete. Estão vendo que ele está considerando que essa representatividade é ilusória, mas de novo, alguém pode ser do contra e pensar, mas no canal dele é fácil, ele está sendo pago para falar isso. Se for assim, vamos ver então o que ele falou no Inteligência Limitada. Como a indústria se apodera da tendência a seu favor e usa dessa tendência para deixar todos os lados, o que gosta dessa tendência ou não, para brigar. Em resumo, tá? O filme da Pequena Sereia, né? Então, quando você bota ali uma atriz negra para fazer aquele filme e não tem nenhum assunto sobre negritude, o que a Disney tá fazendo é um escudo, sabendo, inclusive, que lado A e lado B brigarão. E ela vai ganhar o quê? Ela sabe disso. E ela vai ganhar o quê com isso? Marketing. De graça. De graça, entendeu? Então esse é o grande lance dessa ilusão da representatividade. Mais uma vez ele reforça sobre essa questão de ilusão da representatividade. Então esse é o grande lance dessa ilusão da representatividade. E tem um monte de gente que vira a secla disso. Ou seja, vira um defensor dessas empresas. Porque essas empresas colocaram pirulito na boca dessa pessoa, só que é um pirulito amargo. Porque esse pirulito não tem essência, ele é uma ilusão. Aqui ele compara todas as mudanças a um pirulito amargo. Seria esse um ponto para pensar por que tantos filmes estão flopando? Que eles não têm um roteiro bem feito e sim somente uma preocupação com uma pauta? A Pequena Sereia não está discutindo ali sobre negritude ou racismo, sobre racismo, enfim. É diferente, por exemplo, do Corra, do Jordan Peele. O filme só existe por isso, ponto. Então, a gente precisa elaborar isso. Então quer dizer, você tá dizendo que não podem ter negros nos filmes? Não, ou coloca lá de maneira normal, natural,
comum ou não precisa fazer um escarcéu para que isso seja pauta? Uma fala realmente importante sobre a questão. Ele reforça que não é que no cinema não possa ter personagens negros, mas sim a forma que isso está sendo feito hoje em dia está errado. Olha só que interessante. Então, o faturamento da empresa está acima da representatividade? Mas novamente alguém pode falar: eles não representam a comunidade toda porque são homens e de canais grandes. Com certeza uma mulher ou alguém de um canal pequeno deve pensar diferente. Então vamos ver o que pensa Driele em seu canal. Ao longo aí desse tempo, a gente tem visto que muitas mídias, muitos meios de comunicação têm lucrado e muito em cima de minorias, com esse falso discurso de representatividade. Basicamente, o que é que eles fazem? Eles pegam essas minorias, colocam em adaptações de obras clássicas, e aí o que é que acontece? Os fãs daquela obra clássica, eles ficam super chateados, se sentindo traídos, porque fizeram uma adaptação e não foram fiel ao material original. Automaticamente, eles vão falar e vão atacar aquelas minorias que estão sendo colocadas ali no lugar. Com aquele discurso que a gente já conhece, a lacrosfera, a lacrolândia, nanana. Só que quem tá colocando aquelas minorias naquele lugar não são as minorias. São as grandes empresas que estão a fim de lucrar em cima da minoria e em cima do burburinho que isso vai causar. Porque sim, muito antes do produto ele ser lançado, já gera todo um engajamento. Esse é um ponto interessante. Ela comenta sobre a questão de engajamento que existe em uma obra antes mesmo de seu lançamento. Isso gera toda uma proporção gigantesca, porque automaticamente os fãs que estão se sentindo traídos vão atacar as minorias vão se defender e isso vai gerar muito engajamento antes mesmo da obra ser lançada. A Pequena Sereia, por exemplo, em live action, ele é um exemplo muito forte disso. Ele vai ser lançado agora, mas já vem sendo aí informado que vai ter esse filme há muito tempo e em 2022 ele ganhou um trailer. E cara, assim, antes mesmo de ganhar o trailer, já vinha tendo uma onda gigantesca de ataque racista na internet. E isso não é bom pra nenhuma das partes, nem pra os fãs do material clássico, né, da obra clássica, porque vão se sentir traídos até certo ponto, porque não foram fiel ao material original, blá blá blá. E também não é bom para as minorias que estão sendo extremamente atacadas diariamente, né? Assim, a gente já passa por muita coisa socialmente e ter mais um motivo para ser atacado na internet, não que isso justifique, mas ter mais um motivo para ser atacado na internet não é nada legal, né? Aqui ela deixa claro que essa inclusão não está funcionando como deveria. Afinal, lembram do contexto de representatividade que falei no início? Em que as pessoas de diferentes origens e identidades eram para se ver, se sentir valorizadas e respeitadas? E acho que o maior problema disso tudo é que eles vêm com esse falso discurso de representatividade, mas é uma representatividade meramente comercial, estética. A intenção, quando você vai falar sobre uma pessoa não branca, né, ela é muito mais densa. Por quê? Porque a gente precisa falar sobre o contexto social em que aquela pessoa está inserida, socioeconômico, geográfico. Existe todo um mundo, um universo que ele deve ser investigado e comentado para poder falar sobre aquele personagem étnico. Aqui ela exemplifica bem que um personagem étnico não deve ser simplesmente jogado numa obra sem seu devido arcabouço de detalhes que fazem parte de sua construção. E não é isso que acontece quando você pega um personagem já existente e substitui por um personagem étnico. E na minha opinião, isso sim é representatividade. É você pegar uma pessoa que foi negada a história dela ali a vida toda, e você colocar ela em uma posição de contar essa história. Poxa, vários filmes por aí que a gente não conhece, de etnias diferentes, nos apresentam coisas novas, muito melhor do que você pegar um personagem já existente e trocar ele por um personagem étnico e fingir que você tá tendo representatividade, sendo que não. Você só tá colocando ali um personagem qualquer pra substituir e pronto. E aí você não vai estar agradando ninguém. Nem os fãs, nem a galera que tá
sendo entre muitas aspas representado. Olha só, mais um comentário concordando que essa representatividade não tem um contexto real e é puramente comercial. Se mesmo assim você considerar que não é o suficiente para os discursos por serem de brasileiros, que tal ver um americano nativo? Vamos conhecer o ponto de vista de Dominic, do canal Film Overlord. A reporter broke a couple days ago the casting for this live action adaptation, and honestly, Mason Thames playing Hiccup was a pretty solid choice, not gonna lie. I was very impressed, especially in last year's Scott Derrickson thriller The Black Phone. I think he's gonna do a really solid job as Hiccup. But my main complaint, however, is the casting of Hiccup's love interest, Astrid, and that is Nico Parker. Vejam que ele ficou feliz com o anúncio da adaptação live action de Como Treinar Seu Dragão, mas ao saber que mudaram a etnia da personagem Astrid, que é uma viking, ele se mostrou muito indignado. You know, there comes a certain point in time where you just get kind of sick of a particular tactic, and I, for one, am getting really sick of this particular tactic, and that is the concept of the race swap. Essentially, what these companies do is that they race swap these beloved characters in either remakes or reimaginings so that they can reach out to as many people as they can so that the character can feel all-inclusive to all these different kinds of people. But what that's implying is that these companies are basically saying that you can only relate to a particular character just solely off of the way they look, which in turn is incredibly racist in my. Aqui ele mostra um ponto muito importante e pouco debatido, que são as empresas praticamente dizendo que você só pode se identificar com personagens que tenham a mesma etnia que a personagem que você assiste. Ele chama isso de tática e considera até como sendo uma questão racista. Honest opinion, but she's just not Astrid. If you want to make a live action remake or an adaptation of something that's already existing, you would think that you would cast people who look like the original characters so that people can, you know, go, oh, no, that's X character, or oh, that's Y character. And just another blatant race swap for the sake of race swapping. And I just find the concept of the race swap incredibly lazy, but it's also very much done on purpose. And like I just mentioned, they do this to point out the racists and the bigots who apparently watch this content and love this content, and then when they do this, they can go, oh, look at all these racists and bigots here. But that's... Vejam que pessoas diferentes falaram, e até agora um ponto em comum parece ser que essa tática serve mais para criar atrito entre grupos étnicos do que para a inclusão. E até agora vocês notaram que todas as falas dessas pessoas apontam que esse tipo de mudança não é benéfica para eles e que eles não estão se sentindo realmente representados? Alguns nem pediram por isso. Simply just not the case. This is coming from someone who they're trying to pander to. I mean, look at me. I mean, this is coming from somebody that they're trying to pander to, and I'm trying to tell you guys that I don't want this. I can acknowledge that Astrid is a white character. She has traits that I, a black man, can relate to. I don't need to physically see myself on screen to relate to a character. If that was the case, you're only narrowing down the pool of characters that you can relate to, instead of relating to all different kinds of characters that probably don't share the same ethnicity as you. But these people are claiming that in order to fully understand and to fully relate to a character, you have to physically see yourself on screen. E tem outro ponto importante. Ele fala também sobre a questão de não precisarmos nos identificar fisicamente com o personagem para gostar dele. I am living proof that that is just simply not the case. Now, there's been a few ridiculous race swaps that have made their way to mainstream news. One obviously being, Velma. We got Anne Boleyn a couple years back, Cleopatra, and just most recently we got Halle Bailey as Ariel. It's just race swaps like these that really just kind of rub me the wrong way. And again, they're doing this so that everyone
everyone, in air quotes, can understand and relate to these characters. But who's to say that a black character can't relate to a white character? That's a very kind of racist way of thinking, if you ask me, because then you're saying that only African Americans can relate to black characters, which I just don't buy that concept at all. Again, I just find it incredibly kind of racist thinking, and I'm not going to go into like the concept of like segregation, but it almost sounds like it. You know, it's like, oh, only Africans can relate to African American characters, only whites can relate to white characters, and Asians can only relate to Asian characters, and so on, which is not what it's all about. Ele deixa bem claro o risco do entendimento de segregação em vez de união. Movie characters can relate to anyone of any ethnicity, and again, these people are trying to skew that idea and tell you that you can only relate to people of your ethnic race. Another thing that race swapping does is that the race that they're swapping the character to, it makes that particular race look bad, as if we've been begging these companies to race swap these characters for so long, which is just simply not the case. I have no problems watching a movie full of white characters. Why? Because I don't see skin tone. I just see the person underneath the skin. You watch a film or a television series for the character and who they are as a person, not for their skin color. And that's what I cannot stand about these race swaps. And again, I think that Nico Parker probably has some really solid acting chops, but in the end, again, she is just not Astrid. Now, cast somebody that looks like Astrid. Maybe that one girl from The Witcher, Freya Allan, would be a great Astrid. Or someone who looks like Freya Allan from The Witcher would be a great Astrid. And again, no knock to Nico or her acting chops, but she is just simply not Astrid. Dominique mostra muito bem que essa representatividade não o representa e que ele vê o personagem além da pele. Isso é um conceito muito interessante. É como quando assistimos Rei Leão. Muitos se emocionaram com a história e personagens, e ninguém precisou ser um leão, mas sim nos identificamos neles pela emoção e personalidade que eles possuem. Essas mudanças estão até perdendo o controle e se inserindo em personagens que são historicamente de outras etnias. So, recently we've had Cleopatra, right? She is now being portrayed as, let's just say, being black phenotypically. Even though, historically, she isn't. She's actually Greek. She's of a particular dynasty that actually participated in incest to make sure it stayed Greek. And there are actual native Egyptian princesses they probably could have gone with, but instead there's an obsession with Cleopatra because apparently she was supposed to be beautiful. But then actually when you look at a lot of historical accounts and even some of the busts they make of her face, she's not really all that. Gershon Peterson, em seu canal Enter the Nerd, fala que existem muitas outras princesas egípcias e outras dinastias africanas que poderiam e deveriam ser retratadas em filmes, mas Hollywood tem uma obsessão por Cleópatra, além de um conceito de que ela era linda, quando na verdade existem registros históricos que mostram que ela nem era isso tudo. And she definitely doesn't have like classically African or even North African phenotypes. She just doesn't, right? She looks Greek because that's what she was. But people want to be like, oh, well, they're always taking everything from Egypt, so let's compartmentalize. We're talking about her in general, right? But this is not the only, this is just the latest. What's happened before this? We have Anne Boleyn, who we know exactly what she looked like and who is she being portrayed as in the series with her, right? Então, nesse caso, além de manter essa ideia fictícia de beleza, agora fizeram uso da estratégia de troca de etnia. E ele continua seu vídeo falando que não foi o único caso onde existem trocas de etnia.
E até personagens que são historicamente confirmados como brancos estão sendo trocados. O vídeo completo dele é muito bom e recomendo, principalmente quando ele cita os reis, rainhas e guerreiros de várias tribos africanas e egípcias que possuem histórias ricas, mas Hollywood não investe neles. E o recente anúncio de que a versão live action de Hércules será interpretada por Michael B. Jordan. Pois bem, o youtuber Tyrone tem umas palavrinhas sobre isso. I think Michael B. Jordan is a smarter actor than this. So there's got to be something else at play that would make him even do this. Doesn't make sense whatsoever. I guess Disney, you know what you should change your name to? Just cross out Disney, keep the same font, and change your name to Backlash. Okay? Backlash Studios. Because it's going to be coming again, and I'm not going to be one of them. I'm just going to be the one watching. Caraca, o mano é muito based. E uma observação, esse camarada tem uma voz incrível, devia ser dublador. Like, see, I told you. I told you. That's going to be me. Okay? You are already messing up phenomenally. I am a fan. I've been a fan for years of your movies and entertainment. And you continue to not be faithful to these characters. It's ridiculous. Ridiculous. And I'm a Michael B. Jordan fan. Why don't you, hey, here's an idea. Why don't you create a new IP based on an African god or superhero? How about that? And you cast Michael B. Jordan. Falou a real. Ele mesmo é fã e há muitos anos das obras originais que agora estão sendo corrompidas pela Disney. Mas o bom é que ele dá até uma ideia de tema de filme para a Disney. E concordo plenamente, já virei fã do Tyrone. E por último, vamos escutar Kisara, a moça da voz aveludada. E me desculpe se pronunciei seu nome errado. Especially now with it happening so frequently. Like every time you turn around, some character in some movie who was originally white is now black. And you know, it's getting to a lot of people. I mean, people of all races. There are certain black people that are, well, okay, it's kind of mixed when it comes to the black people. There are a lot of blacks who are like, yes, you know, time to be inclusive, time to show us our skills, black magic, stuff like that, which is fine. That's perfectly fine if you feel that we are being included, because that's great. But there are a lot of other people, both blacks and other races, who feels strange. Like it's not really coming off the way that it should be. I know that there is a lot of white people who also express this as well, but because they're white, it looks a little bit wrong when they say it. So as a black person, I am going to defend them and say, no, I understand your frustration. And Obrigado por abertamente defender os não brancos nessa questão. I think I understand why people are upset. Now, I'm not necessarily letting the racial swapping thing get to me. Like, it's not something that angers me and I'm like, oh, I'll just go to sleep angry about it. I don't really care. At the end of the day, it's all films. But again, because of the constant controversy, I'm starting to see, or I understand why other people tend to get so upset about this whole racial swapping thing. So the short answer, before I get into a long rant, is because it doesn't feel like genuine inclusivity. I think that's really just the bottom line. It doesn't feel like they're genuinely trying to represent different racial communities because all the characters are recycled. Let me elaborate. The first time that this actually jumped out at me when they were starting to make certain characters black is actually with the recent Teenage Mutant Ninja Turtles series on Nickelodeon. So after the old Ninja Turtles series that aired in 2012, they recently made a new one on Nickelodeon. I forgot how many years ago, but they made a new series. And we watched one episode and all of a sudden we see this black girl. And then someone says April to her. And I'm like, hold up, that's not April? Aqui temos a primeira pessoa a falar inclusive sobre as mudanças feitas em animações que tinham um histórico de manter a etnia dos personagens, e da mesma forma que todos os outros, sofreu com o impacto de esse não é o personagem que eu conheço. April was always, in the history of Teenage Mutant Ninja Turtles,
this redheaded white girl, and a lot of times she was a news reporter. Her age would vary, but most of the time she was like late teenager or like, you know, early adult or something like that. And she was white. So seeing this black girl being called April, it was weird. It was like, that's not the April we know and love. And again, it's not something that I'm like furious about, upset about, like, okay, she's black, but it's not like I'm mad that she's not white anymore. Like, of course I want to see more black faces in the film industry, but it's just because like the person could have been any race. Like, they didn't have to be black. There isn't any distinct qualities that ties them to their ethnicity or their race. They're just black, or they're just Asian, or they're just, you know, they're just another race, and it doesn't really have any distinct qualities, which doesn't really make it significant. It's just... Fala extremamente importante. Ela está mostrando que o personagem não tem essência, ele só está lá representando alguém, mas que é uma representação vazia. Viram que pela fala deles, mostra que essa tática, em vez de sair sendo inclusiva, ela está na verdade segregando? Então, meus amigos, vimos que a representação importa sim. Cabelos ruivos, morenos, cacheados e todas as etnias merecem brilhar nas telonas. Mas que isso tem que ser realizado de forma correta, não sendo uma representatividade ilusória. E por que será que em vez de trocar a etnia de um personagem, não criam um personagem na etnia desejada para exercer a representatividade corretamente? Será que acham que ele não venderia? Só para exemplificar isso que estou falando, a personagem Arlequina, por exemplo, ela não existia nas histórias tradicionais do Batman e foi inserida na série animada, mas hoje em dia ela é tão importante e conhecida quanto a tríade Batman, Super-Homem e Mulher Maravilha. Outros exemplos podem ser Chloe Sullivan de Smallville, Darcy Lewis de Thor, Agente Phil Coulson, Evelyn Carnahan de A Múmia, que foi inserida na versão de 1999 e não existia na versão de 1932. Esses são só alguns exemplos que, se realmente quiserem criar um personagem, é totalmente possível, mas continuam insistindo pela fórmula mais preguiçosa, que é simplesmente trocar a etnia de um personagem existente para dizer que foi inclusivo. E como mostrado, o pior mesmo que a maioria esmagadora dos casos, sempre será o ruivo o personagem a ser trocado. Agora, o porquê disso? O porquê dessa ruivofobia de Hollywood? Não sei. Até o momento da finalização desse vídeo, continuo sem as respostas. Mas e você, meu caro inscrito? Quais suas teorias a respeito do caso? E você que é ruivo, concorda com essas atitudes das empresas? Ou você que é negro, acha que a representatividade está sendo válida? Vamos dialogar de forma respeitosa sobre o assunto nos comentários. Com isso, chega ao final de mais um vídeo. Me desculpo por ele ter ficado mais extenso do que eu havia programado, mas achei importante deixar bem referenciado sobre tudo o que está ocorrendo atualmente, para que você, nosso inscrito, ou simplesmente que está vendo esse vídeo, possa ter o que avaliar e se embasar sobre a questão. Então fiquem bem e até a próxima.